A menos que você seja um grande ermitão, você já interagiu com outras pessoas, e você sabe que uma das primeiras perguntas que lhe fazem é: de onde você vem? Uma resposta usual é: eu venho do Rio Grande do Sul, eu venho da Bahia, eu venho de Minas. Mas talvez a pessoa queira saber um pouco mais para trás. E ela lhe pergunta: mas qual que é a sua origem? Nisso, você já sabe o que ela está querendo saber e você responde: ah, meu avô era português, minha avó era angolana, meus pais vieram do Japão. E aqui a gente já entra num tópico muito interessante que a gente vai abordar muitas vezes nesse canal, que é a questão de referência, questão de escala, questão de unidades, unidades para medir alguma coisa. Já que a gente está falando de tempo aqui, o que significa ser um tempo curto ou um tempo longo? A gente vai ver que isso depende da sua referência, o que você usa como referência para medir o tempo. É muito normal a gente usar como referência o tempo da nossa vida. Por exemplo, quantos anos você tem. Se você tem 20 anos e essa é a sua referência, pensar em 100 anos atrás é muita coisa. Porque 100 anos para referência de 20 são 5 vezes. 100 anos você poderia ter vivido 5 vezes tudo que você já viveu. Mas eu quero mostrar aqui que isso depende da sua escolha. A gente pode usar como referência não a minha nem a sua idade, mas a idade da Terra. Quanto tempo a Terra tem? A gente sabe que o nosso planeta tem um pouco mais de 4 bilhões de anos. 4 bilhões de anos é muita coisa. Se eu penso em 4 bilhões de anos, mesmo milhões de anos é pouco. Milhares de anos, então, é quase nada. Então, se eu uso como referência a idade da Terra, eu posso responder a pergunta do nosso colega dizendo que a minha origem é a mesma que a sua e é a mesma de todos os seres humanos, é uma origem africana, porque todos nós temos um ancestral em comum que veio do leste africano há um pouco mais de 300 mil anos atrás. Mas, como eu falei, a gente pode escolher a referência que a gente quiser. Se eu posso escolher a referência que eu quiser, por que não sair do nosso planeta para definir essa escala? Afinal, ultimamente, todo mundo tem pensado em dar uma escapadinha da Terra, não é? Pelo menos na escolha da nossa referência a gente vai conseguir dar essa escapada. E se eu estou falando que eu vou sair da Terra, estou dizendo que eu vou ir para os astros. Então a gente vai usar uma escala astronômica. E você já sabe do jargão popular, astronômica, uma escala astronômica quer dizer algo muito, muito grande. Então eu vou ir muito, muito mais para trás do que a própria idade da Terra. Já que vamos falar de astros, vamos falar de estrelas. E a gente vai começar aqui falando primeiro do Sol. Por que o Sol? Bom, porque o Sol é a nossa maior fonte de energia. O Sol é muito importante para a gente. O Sol é o nosso astro-rei. O Sol está sempre aí, não dá erro. Você acorda de manhã, abre a janela e ele está ali, a menos que você seja curitibano. E a gente vai ver também que os irmãozinhos do Sol foram tão importantes para a gente, de certa forma são ainda, são tão importantes para a gente como o Sol é hoje. Terminando isso, eu faço uma pergunta para vocês então. Vocês acham que o Sol e as outras estrelas vivem para sempre? Vou deixar o spoiler já? Não. O Sol não vive para sempre. O Sol, assim como eu, assim como você, assim como uma planta, ele tem um tempo de vida. Ele nasce, ele vive, ele morre. E a gente vai ver aqui um pouco sobre esse tempo de vida, com atenção especial para a morte do Sol, para a morte das outras estrelas também. E eu vou mostrar para vocês que é muito interessante, que é legal pra caramba entender como funciona a morte das estrelas, porque muita coisa é criada na morte das estrelas. Uma das coisas que é criada na morte das estrelas, dependendo de algumas condições, é uma estrela de nêutrons. Uma estrela de nêutrons a gente chama no jargão científico de remanescente estelar. Eu vou chamar aqui de zumbi estelar, porque eu quero e porque vocês vão ver que faz sentido chamar de zumbi estelar. Porque apesar dela ter oficialmente morrido, a estrela de nêutrons, depois desse zumbi estelar, mesmo depois da morte oficial da estrela, continua gerando muita riqueza no meio interestelar, no universo aí afora. Bom, esse é o passo inicial do nosso canal, a nossa criação. A criação do canal e a criação de tudo que nos cerca. A ideia é que no final dessa pequena série de vídeos curtos, quando alguém te perguntar de onde você vem, você vai responder assim como você, assim como esse bar, assim como essa cerveja, eu venho das estrelas.
Então é isso. Até semana que vem.